Olá, pessoal! Vamos continuar falando então da nossa grande novidade aqui na Clínica Espaçou e na Seven Laser, que é o Ultraformer 3. E agora eu vou mostrar um pouquinho quais são as diferenças de ponteiras. A gente já falou no vídeo anterior, que são ponteiras microfocadas, macrofocadas. Eu falei também um pouquinho sobre velocidade. Falei qual que é o posicionamento do Ultraformer no mercado, que é o marketing B2C. Então, se você perdeu o vídeo anterior, volta lá para você assistir completinho e também se atualizar nessa inovação e até entender um pouquinho mais. E quando a gente fala dessas ponteiras macrofocadas para tecidos gordurosos, né, para você dar aquela queimadinha na gordura localizada, de papada, de terço inferior da face, de braço, de abdômen, e ponteiras microfocadas, que você vai ter um direcionamento para tecido superficial e que vai oferecer aí propostas de flacidez. E aí muita gente me pergunta, ok, num full face, né, que é num rosto todo, quantos disparos normalmente a gente utiliza? Isso é muito relativo, é sempre de paciente para paciente. Então tem paciente que é mais larguinho, assim como eu, um rosto mais bolachudinho, a gente vai utilizar mais disparos. E também vai ter pacientes que são mais fininhos e que a gente vai usar menos disparos. Tem pacientes que são mais joviais ou que mantêm a manutenção da sua estética, então também vão utilizar menos disparos. E tem pacientes que vão necessitar de mais disparos porque ele tem um grau de envelhecimento maior. E se a tecnologia ela é cobrada, né? O custo dela é por disparos, que cada cabeçote desse daqui eu falo que é como se fossem pedrinhas de diamante, elas custam como pedrinhas de diamante. Cada disparo que você dá, ele é o seu consumível da sua tecnologia. E por isso que eu falo no método Triple Titan Rejuvenation, que é um curso que eu ofereço e é uma metodologia que eu aplico aqui na clínica Espaçou, a importância de você preparar a sua pele, de você aplicar radiofrequência, de você fazer microagulhamento, de você fazer skin buster, de você fazer bioestimuladores de colágeno, tá aí o método, a técnica plus lift. Então a gente tem várias opções aí que é a otimização da tecnologia de ultrassom microfocado, ok? Então, se você puder preparar o tecido biológico do seu paciente, do seu cliente, é muito mais interessante, é muito mais eficiente e o resultado da expectativa, que normalmente deles são muito altas, chega sempre muito próximo quando você faz essa associação da preparação da pele junto com o must to have, que é o Ultraformer 3, ultrassom micro e macro focado. Então vamos lá. Vou pegar a minha ponteira, tá vendo? Ele já comunica comigo que eu já fiz a minha escolha de ponteira e nós vamos trabalhar então. Olha, ele já chegou, tá até com o lacinho dele que eu amo, deixo ele aí mesmo, meu lacinho. Então, a gente vai fazer a escolha da ponteira. Então, eu falo que construção de tecido, construção de pele, é como se a gente estivesse fazendo um planejamento de reforma de uma casa, né? Ou até mesmo uma construção. A gente sempre vai fazer escolhas de ponteiras que começam mais profundamente no seu tecido, principalmente se você quer uma ancoragem em face. Então, nós vamos fazer a eleição da ponteira 4,5 milímetros, que é uma ponteira que ela sempre está mais direcionada na maioria das faces para a região do SMAS, mas lembrando que ela precisa ser sempre escolhida a partir de uma avaliação, que a gente fala bastante da importância, porque em peles, em rostos que são bem magrinhos ou que já tem um grau de envelhecimento grande, que ele já está bem senil, que você não tem uma prega de tecido, você pode não ter uma eleição da ponteira 4,5 milímetros.
Você pode já iniciar o seu tratamento com uma ponteira de 3 milímetros, porque ele não tem profundidade para ser estimulado, porque é um rosto magrinho ou um rosto senil. Então, olha lá, vou acoplar a minha ponteira, ele encaixa e eu coloco ele até o final. O transdutor, ele vai correr para baixo, vai correr para cima e vai fazer o reconhecimento da ponteira que você escolheu. Ele vai aparecer para você aqui na sua tela. Então, olha lá, eu já escolhi a ponteira 4,5, ele já coloca aqui a ponteira 4,5 milímetros e ele já me dá a contagem em cima de quantos disparos eu tenho disponíveis para utilizar. Então, ponteira 4,5 milímetros vai trabalhar em uma profundidade de 4,5 milímetros e que vai trazer para você, então, uma técnica de aplicação em ancoragem, chegando até o ISMAS. Lembrando que o ISMAS é muito importante, né? Porque ele é responsável por 70% da sustentação da nossa face. Então, se a gente está envelhecido, se a gente está flácido, se o nosso rosto já cedeu, a gente vai utilizar a ponteira 4,5 milímetros para fazer estímulos na região do ISMAS em prega de ancoragem e dessa forma você vai fazer o reposicionamento dos tecidos profundos da sua região. Bem, normalmente a ponteira 4,5 milímetros ela é aplicada na região do pescoço, região da papada e região do terço inferior da face. Nós não aplicamos a ponteira 4,5 milímetros na região dos olhos, na região lateral dos olhos, na testa, na região do frontal, na região do nariz e também nessa região do bigodinho chinês, porque ela é uma ponteira profunda e nessas áreas a gente tem um tecido mais fino ou então são áreas que passam inervações e vasos que não devem ser estimulados, né, com o ultrassom micro e macro focado. Então a gente não aplica. São as chamadas áreas proibidas ou áreas de no-go, não aplicação. Tirei a minha ponteira 4,5 e vou para a minha ponteira 3, que em muitas literaturas falam que essa ponteira é a ponteira que tem aplicação na região de derme, né? Então a gente tem lá como um sanduíche a nossa pele, epiderme, derme basal, derme reticular, tecido subcutâneo e o ismas. Então a gente estava falando de uma ponteira que vai até o ismas. E essa é a ponteira que vai para a região de derme. E é muito importante a gente ter colágeno na derme. Opa, essencial. Porque é na derme onde você tem esse olhar de uma pele mais saudável, de controle de rugas finas e superficiais, que você tem esse aspecto de fechamento de poros. Ela é feita com a ponteira 3. Então, muita gente me pergunta, depois que eu aplico a ponteira 4,5, eu preciso reaplicar no mesmo local a ponteira de 3? Sim, essencial. Então, eu falo, como uma casa, a ponteira 4,5 é a ponteira de alicerce, de ancoragem, de levantamento das suas estruturas. E a ponteira 3 é a ponteira da derme, que é aquela ponteira que vai estimular o chamado, dentro da construção de uma casa, alvenaria. Então, você fez as ligas e vai fechar com a alvenaria. Então, ela é a sua ponteira para você trabalhar o seu tecido médio dentro das suas estruturas de face. Essa ponteira você pode aplicar na região do pescoço, região de papada para desenho de mandíbula, para a região do terço inferior da face e também, dependendo da sua avaliação, da sua prega e da adipometria desses tecidos aqui, ele também pode ser aplicado na região inferior dos olhos, lateral dos olhos
e também nessa pontinha da região de sobrancelha. Mas o profissional tem que fazer uma avaliação correta para não gerar um dano, para não entregar uma energia mais profunda se o seu paciente não tiver prega de adipômetro. E isso tudo eu falo na metodologia de avaliação, tanto do hands-on, do plus lifting, quanto também do curso do método TTR, Triple Titan Rejuvenation. Então, também coloquei a minha ponteira, ela vem com uma quantidade de disparos, o Ultraformer ele vem com 20.000 disparos na ponteira facial ou ponteiras superficiais de tecido de superfície, tá bom? Então ele vem com 20.000 disparos, você vai sempre configurar a sua energia. A sua energia, ela é medida em joules. Joule é uma medida física que significa força ou força de deslocamento. Aqui, os joules, ele vai refletir em força de entrega de energia térmica. Enquanto maior o seu joule, maior a sua entrega de energia térmica, calor. Quanto mais baixo o seu joule, menos entrega de energia em calor. Então, você tem a configuração dos seus joules, a gente também tem configurações de aplicabilidade em joules maior em regiões de terço inferior da face, em regiões superior, né, nessa área que eu apontei para vocês, a gente utiliza normalmente um limite médio de até 60% da energia do seu equipamento. E aí, uma das outras alternativas que você tem para escolher é o tamanho do seu pitch. O que é o pitch? É quando você dá um disparo e você vê normalmente aquela linha de emissão. O pitch significa o tamanho do halo do seu ponto de coagulação térmica. Então, quanto maior a concentração de energia, mais calor e às vezes mais desconfortável a tecnologia. E quanto menor o seu pitch, menos lesão, menos calor e mais confortável. Então, você pode trabalhar aqui um equilíbrio entre joules e pitches. Então, se às vezes você não está conseguindo, você já chegou lá num joule alto e ainda você tem uma possibilidade de trabalhar mais entrega de energia e o seu paciente não está sentindo nada na maca, ele está bem tranquilão, de boa, eu falo que ele é coração peludo, você consegue aumentar o seu pitch, né? E você, na verdade, aumentar o seu pitch significa você trabalhar um espessamento, um espaçamento entre um ponto e outro. Mas isso é um assunto que vale um vídeo, uma aulinha só disso, ok? E o lens, que é o distanciamento de um ponto a outro. Então, ele significa esse ponto até esse ponto, que é a régua de entrega de energia, ok? Então, você fez 4,5, 4,5, 3, 3, 3 sob avaliação, e aí você vai trocar a sua ponteira. Você vai lá para a sua ponteira de 2 milímetros de profundidade, que eu falei lá no vídeo anterior, que é para essa região dos olhos, da bolsa e até para você potencializar a região do seu fox eyes ou o empinamento do seu nariz, que é uma técnica que eu desenvolvi. Então, a gente vai lá para a ponteira 1,5, que ela é mais clássica, coloquei, e essa eu falo que é a nossa ponteira, que a gente ama, porque ela é a ponteira que faz muitos pontinhos de harmonização facial tecnológica. Ela pode ser entregue na superfície da pele, então você pode direcionar a aplicação dela nesse sentido, que ela vai fazer um estímulo de fechamento de poros, de rugas fininhas, e a gente percebe o chamado efeito glow, o protocolo glow,
que significa um clareamento que é percebido nas peles, inclusive com artigos científicos que falam que alguns pacientes, né, a grande maioria dos pacientes que fez ultrassom microfocado, nesse efeito glow superficial, que é uma técnica que a gente faz bastante aqui na clínica Espaçou, percebe um clareamento da pele, um brilho e o fechamento, o controle do ósseos superficiais e também um controle desse efeito de oleosidade. E também a gente já tem documentação para tratamento e melhora da rosácea com ultrassom microfocado. Maravilhoso, né? Então, essa ponteira que a gente utiliza, então, em ruguinhas, né, das Tecnolines ou as ruguinhas de cordão. A gente usa na região de queixo celulítico. A gente utiliza na região de jaws. A gente utiliza para fazer tratamento do bigodinho chinês. E a gente também utiliza para olheira lateral, fox eyes, frontal, nariz, fechamento de asa nasal. Então, ele é uma das ponteiras que a gente tem bastante movimento para ser feito. E até numa técnica que eu desenhei, que é o lip lifting. Quando você já tem um envelhecimento e você já teve uma queda da região superior dos seus lábios, e que quando você vai fazer o preenchimento, para você não ficar com a boca muito cedida, né, longa, que a gente tem aqui o lip lifting, você pode fazer a retração desse colágeno com o seu ultrassom microfocado. Maravilhoso, né? Então é isso. Agora que eu apresentei, a gente vai guardar então para o próximo.